Olá, primeirão, tudo bem? Então hoje a gente vai para a nossa segunda videoaula aí, né? Nesse novo período que a gente está tendo. E hoje, como eu havia combinado com vocês, a gente vai fazer os exercícios a respeito da gramática que a gente viu na semana passada, tá? Então, comecinho de aula, sempre bom a gente ir relembrando. A gente, felizmente, já concluiu o nosso caderno, né? O caderno de inglês do primeiro ano está encerrado. Então, como eu combinei com vocês, eu vou trazer gramática e texto extras, tá? Mas condizentes com o primeiro ano, tá? Lembrando sempre que o que a gente estudar de gramática, essa matéria será abordada na AD, tudo bem? Então, hoje nós vamos resolver os exercícios, né, de advérbios, né, colocação adverbial, que foi justamente a matéria que a gente viu na semana passada, tá? Então eu vou abrir o meu link aqui, vocês abram o link de vocês aí, lembrando sempre, antes de acessar o vídeo, abram o link, deem uma olhada para ver do que se trata aí, tá? Porque assim você consegue já começar a aula, né? Enfim, conseguindo acompanhar mesmo, no caso, o vídeo aqui, tá bom? Então deixa eu abrir o meu link aqui. Então, olha, eu dividi em duas partes, digamos assim, a aula de hoje, tá? Nesse primeiro momento, eu estou colocando assim, eu chamei para vocês aí de aplicação, tá? O que seria a aplicação? Eu vou mostrar para vocês aqui, embora a gente já tenha feito isso aqui na aula passada, tá? Mas agora eu vou colocar mesmo em forma de exercício, tá? Professor, como que o senhor pode pedir, né, advérbios, colocação adverbial na prova, tá? Primeira maneira, eu posso pedir tradução do português para o inglês, ou, né, eu coloco em português e eu peço para escrever em inglês. Se eu fizer isso, né, eu já me comprometi com vocês e estou aqui para, né, reiterar, né, o que a gente já combinou, tá? Eu só vou pedir, gente, os mais comuns. Eu não vou ficar colocando advérbio aqui que a gente não usa em português nem em inglês, porque não tem razão de ser, tá? Então, se eu, porventura, colocar né, em inglês, peço a tradução, ou eu coloco em português e peço para que vocês escrevam em inglês, eu vou pedir os mais comuns, né? Que são aqueles que valem a pena a gente guardar, porque são os que vão aparecer em texto, em vestibular, seja o que for. Tipo, professor, dá uns exemplos aí, né? Always, sempre. Never, nunca. Already, já, né? O yet, que a gente tem que tomar um certo cuidado, ele pode ser ainda ou já, né? Enfim, são esses advérbios, gente, que se eu trabalhar com tradução, tá, são os que eu vou pedir. Do contrário, o exercício que eu vou pedir, e pode ter certeza que é o que eu acho mais interessante, né? Não o que eu acho mais interessante, é o que realmente engloba, né, todo o raciocínio da matéria, tá? É esse tipo que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? Então eu coloquei assim, ó, aplicação. Rewrite the sentences according to the adverbs, ou seja, reescreva as sentenças de acordo com os advérbios. Aí eu coloquei das letras A até a letra G, ok? Eu coloquei a frase, entre parênteses eu coloquei o advérbio ou os advérbios que vocês vão ter que colocar na frase, tá? Então, na letra A, eu tenho lá, she is at her parents', tá? Ela está na casa dos pais dela. Aí eu pedi para vocês colocarem o always, ou seja, ela sempre está na casa dos pais dela. Quando eu tenho um advérbio, né, além de analisar o advérbio, mas always é tranquilo, não tem nada de diferente nele, você vai e analisa o verbo ou os verbos da frase. Então ali eu tenho she is. Então o verbo é is. Is é verbo to be. Tranquilo, já resolveu o meu problema. Já resolveu o que eu queria, tá? Toda vez que eu tenho um verbo só e é verbo to be, onde é que eu coloco o meu advérbio? Depois do verbo to be, tá? Tanto é que a resolução está logo aqui embaixo, tá? E eu coloquei, inclusive, em letra de forma, o verbo, no caso is, para você perceber que é verbo to be, e em se tratando de verbo to be, o advérbio vem sempre depois, tá? Então, como é que eu falo? Ela sempre está na casa dos pais dela. She is always
at her parents'. Letra B. The students go to the cinema. Os estudantes vão ao cinema. Aí eu coloquei entre parênteses rarely, raramente, tá? Também não tem nada de excepcional nesse rarely, tá? Então, quando você não tem nada de excepcional no advérbio, você olha o verbo da frase, né? The students go. Então, o verbo aí é go, que é o verbo ir, né? Então, eu só tenho um verbo. Quando eu tenho um verbo, o que é que eu tenho que analisar? Se ele é verbo to be ou se ele faz parte do resto. Go não é verbo to be, ele faz parte de todo o resto, tá? Então, até para já relembrar, se for verbo to be, o advérbio vem depois, mas se for qualquer outro verbo, o advérbio vem antes. Então, eu coloquei lá para vocês na resolução da letra B, também em letra de forma, para mostrar o advérbio e o verbo. The students rarely go to the cinema. Os estudantes raramente vão ao cinema. Tudo bem? Deixa eu movimentar minha página aqui. Letra C. Então eu tenho lá. I have been to Alaska. Ou seja, eu estive no Alasca. Só que agora eu quero que vocês coloquem na frase o advérbio never. Nunca. Tá? O advérbio never também não tem nada de excepcional nele. Então você vai para a frase e analisa o verbo ou os verbos. Opa, na letra C apareceu uma coisa diferente aqui. Agora eu tenho dois verbos. Eu tenho o have e eu tenho o been. Tranquilo, ficou até mais fácil. Quando eu tenho dois verbos, onde é que eu jogo o advérbio? No meio dos dois. Então, como é que vai ficar? Eu nunca fui ao Havaí, eu nunca fui ao Alasca. I have never been to Alaska. Letra D. Have you seen this film? Ou seja, você viu esse filme? Só que agora eu coloquei entre parênteses o yet. O yet a gente tem que tomar cuidado. Tá? Ele até facilita a vida da gente, tá? O yet, primeira coisa, se ele estiver numa frase interrogativa, a tradução dele é já. Se ele estiver numa frase negativa, a tradução dele é ainda. Então o yet já tem esse primeiro problema. Né? Se você quiser saber tradução, dá uma olhada na frase. Então, por exemplo, ó, ele apareceu nas letras D e E. Na letra D eu tenho ponto de interrogação, frase interrogativa. Então eu sei que a tradução dele ali é já. Na minha letra E eu tenho we didn't. O que é didn't? Did not, está negada. Então eu sei que na minha letra E a tradução do yet é ainda. Agora onde é que eu vou colocar o yet na minha frase? Ele é mais simples que os demais. Tá? O yet, a regra diz o seguinte, coloca no final da frase. Tanto faz se ela é interrogativa ou ela é negativa. Tanto é que se vocês olharem aí, as letras D e a letra E, já vou até fazer as duas juntas aí, ó. Letra D. Have you seen this film yet? Na letra E. We didn't conclude the tests yet. Então, se por um lado, né, tradução, eu tenho que tomar cuidado com ele, porque ele pode oscilar, já ou ainda, na hora de aplicar, de escrever ele na frase, ele é mais fácil que os demais. Eu não vou ter que ficar olhando o verbo da frase. Você simplesmente vai lá e coloca no final. Está encerrado isso daí. Tudo bem? Letra F. Opa, letra F também agora a gente tem uma outra categoria do exercício, vamos chamar assim. Eu tenho 3 advérbios, tá? By bus, de ônibus. Next weekend, no próximo final de semana, no final de semana que vem, e São Paulo. Quando eu tenho 3 advérbios, o que é que eu vou ter que fazer? Né? Eu vou ter que analisar o verbo da frase. Se o verbo for verbo de movimento, qual é a ordem que eu vou ter que colocar lá os meus advérbios? P, M, T. P de place, lugar. Primeiro tem que vir o advérbio de lugar. M, né, que em inglês é manner, mas em português é igual. Modo também começa com M. E o terceiro que é T, que em inglês é time, né, e em português também coincide, né, tempo. Então vou ter que colocar lugar, place, modo, M, tempo, T. Então vamos lá. Helen will travel to. Qual que é o verbo da frase?
travel, viajar. É verbo de movimento? É. Lembrando sempre, verbo de movimento é aquele verbo que eu saio do lugar, tá? Eu me desloco, tudo bem? Então, se é verbo de movimento, qual é a ordem que eu vou ter que colocar? PMT. Place, manner, time. Lugar, modo e tempo. Então, vamos lá? He will travel to place, São Paulo. Manner, by bus. Time, next weekend. Está lá na resolução. A letra G, eu também tenho 3 advérbios. Calmly, calmamente. Today, hoje. At home, em casa. Então eu tenho calmly, é o modo. Today, é o tempo. At home, o lugar. Place, P. Vai lá e analisa o verbo da frase. I will stay. Eu ficarei, eu vou ficar. Cara, se eu vou ficar, eu não vou me deslocar. Se não é verbo de movimento, qual é a ordem que eu tenho que ter? MPT. A gente inverte os 2 primeiros, né? Então vai ficar modo, lugar e tempo. Então vai ficar o quê? É só dar uma checada lá na resolução. I will stay calmly. Manner, modo. At home, P, place, lugar. Today, time, tempo. Tá resolvida a nossa questão. Tudo bem? Então, essa primeira parte, digamos assim, a gente fez junto, tá? Agora eu coloquei para vocês aí uma série de exercícios de novo, de A a G, tá? A mesma coisa, rewrite the sentences according to the adverbs. Ou seja, você vai ter que escrever as frases, reescrever as frases de acordo com os advérbios. Exatamente a mesma coisa que a gente fez no exercício passado, tá? E eu não coloquei aqui, mas eu quero comentar mais uma vez com vocês, como eu comentei na aula passada, tá? Porque pode acontecer, é raro, gente, tá? É bem raro. Mas, professor, pode acontecer, né, de eu ter advérbios da mesma natureza? Pode. E, em geral, gente, se ocorrer isso, tá, serão 3 advérbios de tempo, tá? E aí foi o que eu disse para vocês, sempre do menor para o maior. Por exemplo, eu tenho uma reunião. Aí vem lá entre parênteses, né? Em outubro, semana que vem, não, em outubro, quinta-feira, às 8 horas. Tá? Qual é o menor? 8 horas. Porque 8 horas da manhã eu só tenho uma vez no dia. Então eu terei uma reunião às 8 horas, na quinta-feira, tá? Porque quinta-feira já é maior do que 8 horas, em outubro, que é o mês. Mês é maior do que a semana. Mês tem 4 ou 5 semanas. Tudo bem? É raro acontecer, tá? E se acontecer, vai acontecer com advérbio de tempo. Caso aconteça, tá? Eu não estou colocando, gente, deixa eu abrir o meu link aqui novamente. Eu não estou colocando aqui nos exercícios, porque é muito raro, tá? Mas eu quero chamar a atenção, porque caso apareça, não na minha prova, porque na minha prova não vai aparecer, tá? Mas caso em algum momento vocês sejam abordados, ou de repente, sei lá, vai fazer uma escola de inglês, né? E aí aparece essa parte aí de colocação adverbial. Poxa, por que meu professor de inglês lá no meu colégio não comentou isso aqui? Tá? Eu estou comentando, é raro acontecer. Se acontecer, normalmente, aí 99% das vezes, é com advérbio de tempo, e o raciocínio é esse, sempre do menor pro maior. Tudo bem? Então, primeirão, por hoje a gente encerra a nossa aula, tá? Então a gente tem um novo encontro aí na sexta-feira que vem. Quero aproveitar que a gente está na aula de inglês para lembrar vocês que vocês estão com um link de atualidades e que nesse link de atualidades tem um assunto, né, que a gente conversa a respeito, como a gente sempre fez nas nossas lives, e sempre tem um questionário. 1 pergunta, 2 perguntas, no máximo 3 perguntas, tá? E vocês têm sempre uma semana, até a quinta-feira seguinte, tá? Até as 23h59, para me entregar esse questionário.
Lembrando sempre que o questionário de atualidades vale para a nota Domus de inglês, como já foi no terceiro bimestre, não tem nada de novo, tá? Eu só estou reforçando isso porque alguns alunos me mandaram, tá? Mas não foram todos os alunos. É claro que isso é opcional, como sempre foi, tá? Isso aí fica mesmo na responsabilidade, enfim, na vontade de cada um, tá? Mas, por favor, quem tiver interesse, é só acessar o link de atualidades, tem os links lá a respeito do assunto que a gente está conversando, vocês dão uma lida, e aí vocês respondem o questionário e mandam para o meu e-mail. Vocês já têm o meu e-mail, mas o meu e-mail também está lá no link, então não tem como, nossa, professor, não consegui te mandar porque eu não tinha seu e-mail. O meu e-mail estará em todos os links, em todas as semanas. Tudo bem? Primeirão, um grande abraço, tudo de bom para vocês aí, um bom final de semana, cuidem-se e até a próxima, tá bom? Valeu, gente, obrigado.